Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Que bom, né? Nós estarmos aqui juntos na presença do Senhor e sempre com o objetivo de aprendermos mais do Senhor e podermos colocar em prática para recebermos as bênçãos que já foram liberadas sobre nós. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então, antes de orar, eu gostaria de repartir com vocês essa carga que estava no nosso coração e a questão de o porquê que nós decidimos, então, também ter esse tempo de edificação, de ministração, de compartilhar com esta faixa etária de casais. Para que vocês entendam, nada é tão simples assim, então nós pensamos em N formas, por exemplo, de termos uma ministração de uma faixa etária um pouco menor, até 5 anos, depois colocamos, de repente, vamos alcançar os casais até 10 anos, e aí começamos a ver alguns detalhes, não apenas de quais casais, né, faziam parte dessa faixa etária, antes mesmo de sabermos todos os casais da faixa etária, mas o Senhor nos trouxe esse limite, essa condição de vamos chamar os irmãos até 15 anos de casados, né? E raras exceções de alguns irmãos aqui que estão com 16, 17, mas sentimos da parte de Deus de também trazê-los para junto desse tempo aqui. O objetivo para nós estarmos juntos orando a respeito disso, nós queremos fortalecer os casais através do ensino e aplicação da palavra de Deus. O desejo do meu coração, junto com o André, no pastoreio da igreja, é fortalecer os casais, e agora estamos alcançando essa faixa etária, para que vocês possam, nesse fortalecer do Senhor, aplicar a palavra de Deus, aplicar o ensino, terem a coragem, né, a condição, as ferramentas para viverem segundo a vontade de Deus. Um outro ponto também desse objetivo é ouvir vocês, ouvir os casais nas suas demandas e proporcionar instrução e ajuda de acordo com as necessidades individuais e coletivas. Então é um canal aqui também que está se abrindo para que vocês possam se expressar. É fato que em algum momento nós vamos dar essa liberdade para que vocês possam se expressar, porque senão nós vamos sair daqui amanhã, se nós abrirmos para cada um falar alguma coisa. Então, nesse primeiro momento nós queremos trazer ensino, direção, fundamentação da parte de Deus, mas nós estamos com o coração muito aberto para ouvir vocês, e eu e o André, junto com as nossas esposas, nós queremos ser muito assertivos no cuidado da igreja local. E para que isso aconteça, é necessário que o pastor ouça a ovelha. Não significa que nós vamos conseguir fazer tudo que a ovelha quer. Às vezes a ovelha está querendo ir para um lugar perigoso, então o pastor fala, não vai dar. Mesmo assim, ela talvez queira continuar indo para aquele lugar perigoso. E a gente vai insistir dizendo, não dá. Né? Mas muitas vezes, ouvindo a ovelha, fala, eu estou com sede. Ai, que bom que você falou que você está com sede, porque eu estava achando que você estava com fome. Ai, agora eu estou com fome. Que bom que você está me falando que está com fome, porque eu achei que você estava com sede. E assim nós conseguimos alcançar os objetivos. Também nós queremos promover um ambiente de comunhão entre os casais, nessa faixa etária, para que vínculos de amizade sejam formados. É muito bom ver vocês aqui. Todos nós aqui estamos nessa faixa etária, aí até os 15, 16, 17 anos. Então, é importante que nós venhamos a desenvolver vínculos de relacionamentos profundos, também com irmãos, com casais, que estão vivendo situações como a nossa, mas não apenas na mesma faixa etária. Eu tenho 5 anos, eu tenho que andar com quem tem 5 anos. Mas se eu olhar para aquele que eu tenho 5 anos, aquele que tem 7, 8 anos de casado, eu vou aprender também com ele, com a experiência que ele tem. Então, uma mescla na comunhão e no compartilhar aí das experiências, de um fortalecer o corpo, edificando o corpo. Esse é o terceiro objetivo. E o quarto objetivo é abrir espaço para troca de experiência e edificação mútua. Então, num paralelo, junto com o desenvolver, né, de relacionamento, de amizade, você pode e deve aproveitar esses momentos especiais na vida da igreja, na tua vida, para que você possa trocar experiências. Eu tenho comigo um objetivo. Eu quero estar com as pessoas e eu quero perguntar para elas, como que você se converteu? Como é que foi o casamento? Onde vocês se encontraram?
como é que desenvolveu, né? Eu acho que alguma coisa aqui os homens devem compartilhar comigo da mesma experiência. Quando a Leia olhou para mim, ela não resistiu. É ou não é os homens aí? Mesma coisa. É impressionante, eu falo com os homens, e assim, ó, na hora que as mulheres abriram os olhos, falaram, não posso perder, eu tenho que dar um jeito, entende? Então é uma experiência comum, isso é uma experiência comum, mas existem outras experiências que você passou, está passando, que você pode ajudar alguém, ou então você pode aprender com quem passou experiências diferentes. Amém, queridos? Então quero pedir que você agora fique de pé junto comigo, porque eu não vou ficar em pé todo esse tempo sozinho. Amém? Esse é um encontro para casais com uma faixa etária onde todo mundo está esbanjando energia, esbanjando disposição, né? Então é muito importante que a gente use de todas as ferramentas que Deus tem nos dado. Vamos lá então. Eu quero que você, vem cá, cadê a minha esposa aqui? Vem cá, Leia Carolina. Nós vamos orar agora, mas eu quero que você abrace a sua esposa. Não vem com mãozinha assim, não, só mãozinha dele. Não, abraça a tua esposa, entendeu? Sente a tua esposa, isso. Assim, abraçar de corpo inteiro, ó, desde o pé, bem juntinho. Amém. Senhor, nós nos colocamos na tua presença e oramos ao Senhor, clamando pelo manifestar do teu cuidado sobre a nossa vida. Pai, em sujeição à tua palavra, que o Senhor se revele a nós. Nós te pedimos, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, porque um dia o Senhor permitiu que nós nos uníssemos em matrimônio. E a partir desse dia nós assumimos uma responsabilidade de cuidado mútuo, Senhor Jesus, de amor, de afeto, Senhor, de serviço, de sujeição, de amizade, de respeito. E tantas vezes o mundo tem tentado mudar aquilo que é tão belo e tão lindo, criado pelo Senhor. Eu peço o teu fortalecer sobre a nossa vida, mediante o ministrar da tua palavra, que venha, Senhor, entendimento, refrigério sobre cada um de nós, Pai. Que mentiras sejam anuladas, ó Pai, e que o teu reino seja estabelecido sobre cada casamento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo, não? Um mais lindo que o outro. E eu olho para cada foto dessa daí, e a gente revive tantos momentos, né, daqueles que nós conhecemos mais de perto. Mesmo assim, olhamos para os irmãos e vemos a alegria do Senhor expressada aí através do casal que se ama. Vamos, né, ouvir um pouco agora a respeito dos princípios da palavra de Deus. Né? No decorrer do ano, nós vamos ter alguns encontros, e esse primeiro, a direção que Deus nos deu, e eu senti muito forte no coração de falar com vocês a respeito de entender e fortalecer os princípios. Muitas pessoas erram por não entender ou não saber dos princípios, mas muitas pessoas erram ouvindo sobre os princípios, mas não compreendendo e não conseguindo praticá-los. Então, nós vamos aqui avançar um pouquinho a respeito dessas verdades absolutas da palavra de Deus, sobre alguns textos, sobre alguns posicionamentos que nós temos da parte de Deus. Bom, quando falamos sobre princípio, todos nós devemos, imagino eu, que lembrar do texto de João, que está lá, João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você tem a consciência de que antes de você chegar na sua pretendente, ou antes do homem chegar até você, Deus já sabia disso? Porque ele está desde o princípio. Então, um princípio absoluto da nossa vida é que Jesus, ele é o centro e precisa ser o centro. Ele já estava lá antes de nós chegarmos. Ele já estava ali no nosso casamento, ele já conhecia a nossa vida antes de nós nos olharmos, antes da Leia olhar para mim e ela não suportar mais ficar
longe de mim, Deus já sabia disso. E a mesma coisa quando eu olhei para ela. Eu falei, não tem jeito, tem que ser ela. Aí parece que dá um estalo, fala, mas parece que isso já estava, como o mundo diz, escrito, né? E realmente, no coração de Deus já estava lá bem escrito e determinado. Você vai se casar com este cônjuge. E é muito importante nós preservarmos a aliança. Mas entendendo um pouquinho dessa palavra, né, princípio, que vem do latim, principium, ela significa início, fundamento, essência. Então, os princípios sobre o casamento, agora que nós vamos focar no casamento, os princípios sobre o casamento. Vamos aproveitar esse tempo para aprofundar sobre o início de tudo, né? Para um pouquinho agora, um pouquinho só, fala no ouvido do teu cônjuge, qual foi o princípio do sentimento que você teve pelo teu cônjuge? Quando foi? Vai, o marido para a mulher para o marido. Quando foi o princípio? Talvez não foi no mesmo dia, ok? Deu para lembrar aí? Rapidinho, não precisa falar todos. Princípio é um só, tá? Naquele dia que você me olhou, naquele dia que eu te vi, quando você fez isso, quando você respondeu assim, ok? Pronto, calma. A gente vai assim estimulando os casais e, né, calma. Por isso que nós vamos terminar mais cedo também, para os casais terem bastante tempo depois do encontro, para lembrar de todo o princípio. Mas existe um... Aleluia? Eu ouvi um aleluia? Um glória a Deus? Mas o princípio é ponto de partida, como também princípio são regras a serem seguidas. Como também o princípio são normas, leis ou pressupostos que definem o comportamento e são incontestáveis. Então, ao mesmo tempo que nós olhamos para o princípio como um ponto de partida, nós vemos também os princípios da palavra de Deus que nos norteiam, para nós não errarmos nem para um lado nem para o outro, para que a gente possa realmente ter uma vida abundante na presença de Deus. E como cristãos, né, os nossos princípios têm como base o quê? A palavra de Deus. Se eu sou cristão, os princípios na minha vida, o que vai nortear e balizar o meu casamento, a minha vida, são os princípios da palavra de Deus. Quem aqui não está sendo atacado nos princípios absolutos do casamento quando convive aí no mundo? Quantas coisas nós não recebemos, quantos ataques nós não recebemos, quantos padrões estão sendo colocados goela abaixo da sociedade, e nós estamos vivendo nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Então, os princípios da palavra de Deus estão sendo atacados, e você é o instrumento de Deus para preservar os princípios e multiplicar esses princípios. Não baixe a guarda. Deus espera de cada um de nós esse posicionamento, e não tem sido fácil. E saiba comigo, a tendência não é facilitar, é nós, na realidade, cada vez mais brilharmos a luz de Cristo e confrontar as trevas, para que as trevas sejam dissipadas, não que a luz diminui o brilho dela. Então, observe os princípios da palavra de Deus como cristão, seja fiel aos princípios que nós temos segundo a palavra de Deus. E se os princípios estão na palavra de Deus, nós vamos lembrar de alguns textos, e eu quero que você apenas preste atenção. Depois disponibilizamos o material para que você possa meditar com mais tempo. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos, como diz no Salmo 119 e 105. Muitas vezes tropeçamos ou não sabemos para onde ir, porque falta que o nosso caminho seja iluminado. Está faltando a palavra de Deus. Eu não consigo entender esse princípio, eu não consigo viver esse princípio, porque na verdade está faltando a instrução da palavra de Deus. E aí quando ela ilumina o nosso caminho, nós então conseguimos caminhar seguro segundo a vontade de Deus. Também a obediência à palavra, ela deve reger as nossas vidas. Não é aleatoriamente, muito menos quando eu conseguir ou puder. A palavra de Deus não vai mudar.
Eu é que preciso adequar a minha vida, meu casamento, a minha rotina, o meu querer à palavra de Deus, porque a obediência à palavra de Deus deve reger as nossas vidas. Um exemplo dramático a respeito disso, nós vemos lá em 1 Samuel, no capítulo 15, a partir do verso 22, ali, só no verso 22, onde Samuel chega até Saul e fala para Saul: porventura Deus tem mais prazer nos holocaustos e sacrifícios quanto em obedecer a sua palavra? Por que Samuel teve esse enfrentamento ali para com Saul? Porque Deus tinha dado uma palavra clara para Saul: Saul, você vai destruir os amalequitas, e você não vai deixar ninguém. Queridos, Deus não erra, e jamais a sua palavra, ela pode ser cogitada de: eu não entendi a palavra de Deus, porque ela é clara, ela é absoluta. O que falta é sujeição, o que falta é obediência nossa. Se a palavra de Deus diz isso, é isso. Se a palavra de Deus fala para eu ter essa postura, é essa postura que eu tenho que ter. Não adianta tentar algo paralelo. Não é. E o que Saul fez foi isso. Ele destruiu todos os amalequitas, mas ele pegou e guardou o rei Agag. Esse aqui eu vou apresentar ele como um troféu. E não somente isso. Aquilo que era bom aos olhos dele, aquilo que parecia que Deus ia se agradar aos olhos de Saul, aos olhos humanos. Não, isso aqui Deus vai gostar disso, não vou destruir não. Isso é terrível. Se Deus falou, obedeça. Mesmo com vontade, sem vontade, com ânimo, sem ânimo. A obediência, ela não pode estar atrelada ao nosso emocional, sabia? A obediência é uma coisa, as emoções têm que ser outra. É difícil obedecer a Deus quando nós não estamos felizes com a palavra que vem. Mas até a Bíblia nos ensina que a correção, às vezes ela vem com um gosto amargo, mas quando ela alcança o objetivo para o que ela foi ali, colocada, isso traz paz, alegria, traz ajuste na vida daquele que obedece. Então, queridos, obediência à palavra de Deus tem que reger a nossa vida. O terceiro ponto a respeito da palavra: existe um padrão que glorifica a Deus e traz bênçãos sobre nossas vidas. E esse padrão é muito simples. O mundo inteiro, por aí, ele fala desse padrão, mas o Senhor não quer pessoas que falam apenas as suas verdades, mas Ele quer discípulos, homens, mulheres, casais, que vivem e pagam o preço para viverem a verdade da sua palavra absoluta. E qual o padrão? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Quantas e quantas vezes nós não nos deparamos com situações onde as pessoas estão reunidas e falam: e agora? É crente, é evangélico, é católico, é isso, é aquilo. Surge um cristão ali e fala assim: vamos rezar um Pai Nosso? Não é? E parece que todo mundo fala: opa, agora estou em casa. Pai Nosso, esse eu consigo, esse está ao meu alcance. E aí todos ali a uma voz então, oram a oração que Jesus ensinou, chamado Pai Nosso pelos homens. Mas quantos ali realmente estão entendendo o que estão orando? São palavras absolutas, princípios absolutos da palavra de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Vamos ter esse tempinho agora de oração? Vamos trazer sobre nós esse princípio? Fecha os teus olhos e ora por você agora. Por você, Senhor. Venha o teu reino, Jesus. Seja feita a tua vontade sobre a minha vida, Senhor, como ela é feita no céu. Oh, Jesus. Agora você vai profetizar sobre a vida do teu cônjuge. Essa mesma oração, simples assim. Põe tuas mãos sobre a vida do teu cônjuge e ora isso. Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade sobre a vida do esposo, da esposa, aqui na terra, como é no céu.
Ah, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Queridos, quanto mais nós aquietamos a nossa alma e entendemos que a vida com Deus, ela é simples, ela é pura, é verdadeira, e ao mesmo tempo ela é abundante, ela é intensa, ela é profunda, que nós não precisamos reinventar a roda, nós não precisamos reinventar o Evangelho, basta apenas observar os princípios, entender os princípios, viver os princípios, e nós vamos ver as bênçãos do Senhor alcançando a nossa vida. Eu não preciso entender todas as coisas, eu só preciso que o meu Deus me encontre fiel. Eu não preciso ter as coisas no tempo que eu acho que é a minha necessidade. Eu só preciso confiar naquele que conhece as minhas necessidades e supre cada uma delas no devido tempo, segundo a sua vontade. Vontade essa que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vocês concordam comigo? Tem um amém aí? Aleluia. Estamos entendendo? Tranquilo? Princípios. Quando nós olhamos para princípios, automaticamente o barulho deixa de existir. Sabia disso? Às vezes é necessário se fazer muito barulho em algumas questões, porque falta princípios. Mas quando eu estou firmado sobre a rocha, quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho convicção de quem é o meu Deus, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir barulho, pode vir o que for contrário, mas nós permanecemos inabaláveis. O barulho ao nosso redor não muda as nossas convicções, não muda a forma de agir, não muda a forma de me expressar, de amar, de respeitar. Antes, o que acontece? Depois que passa o barulho, aqueles que têm princípio, aqueles que estão sobre a rocha, permanecem inabaláveis. É isso que nós precisamos buscar para a nossa vida. Então, para viver esse propósito de Deus, nós precisamos fazer algo muito importante. Para vivermos esse propósito aqui na terra, nós precisamos olhar para o céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então, uma das coisas que eu e você vamos ter que fazer para o resto da nossa vida é parar de olhar para as coisas terrenas e olhar para as coisas eternas. Não existe nenhuma situação dramática o suficiente para mudar os planos de Deus que já estão bem determinados lá no céu. Não há nada aqui na minha vida e na terra que possa alterar o propósito de Deus. Ele continua sentado no alto e sublime trono. Ele continua dominando sobre todas as coisas. E quando eu vou entendendo os princípios e vivendo os princípios, os meus olhos começam a se levantar desse estado de calamidade aqui da terra. E eu começo então a olhar para a eternidade. Às vezes, durante algum tempo, vou passar dificuldades aqui, em N áreas, tantas quantas a gente possa imaginar. Mas se os meus olhos estiverem fitos no céu, se eu estiver olhando para o céu, a habitação do meu Deus, do nosso Deus, nós sabemos que de lá vem o nosso socorro. Então, para que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra, na nossa vida, os nossos olhos precisam estar no céu. E para isso eu quero, junto com você, rever os princípios do casamento, ok? Falamos a respeito dos princípios gerais, a respeito da importância da palavra, da nossa vida sendo balizada pela palavra, pelos princípios da palavra. Agora vamos pegar uma fração de todos esses princípios, que é os princípios para o casamento, e vamos revisar eles. Amém, queridos? Estão comigo aí? Apertar o cinto, que agora nós vamos colocar marcha, e nós vamos aqui acelerar, pisar fundo, para dar tempo
de nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Está tranquilo? Está dando para entender? Alguém está com muito sono aí? Não? Se alguém estiver dormindo, cônjuge, não deixe o teu cônjuge passar vergonha, né? Cutuca ele aí, tá bom? Mas vamos lá. Às vezes, quando nós não temos que abrir ou movimentar, vai dando uma canseira, finalzinho da tarde assim, mas que o Espírito Santo te mantenha alerta. Eu estou brincando porque eu estou vendo que não tem ninguém dormindo, tá? Se tivesse dormindo, eu já tinha chamado pelo nome, né? Cutuca aí. Eu vou fazer isso hoje, tá? Fica a dica. Se alguém pestanejar e falar o nome do cônjuge, cutuca aí, por favor. Não deixe ele perder a benção, não. Vamos lá, revendo alguns princípios. Preparem. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Ok? Ok, igreja? Princípio absoluto. Não, só para revisar, na hora que eu estava escrevendo isso aqui, eu mesmo me perguntei, falei, meu Deus, será que eu vou ter que falar isso para os meus irmãos? Mas eu não estou falando isso porque eu tenho dúvida do teu conhecimento, daquilo que você sabe. Queridos, nós estamos falando isso aqui, sabe para quê? Porque você é um agente de Deus para transformar a sociedade. Para alguns e muitos aqui, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou lembrando, para muitos irmãos aqui, Deus já tem colocado galardão na tua vida, que são teus filhos, que vão receber muito mais ataques do que você mesmo. E se você não viver esses princípios agora, e fundamentar a tua casa sobre esses princípios, de uma forma rasteira, do jeito que aconteceu lá no Jardim do Éden, a serpente vai entrando, e aí você vai perdendo o controle, e de repente aquilo que era tão gritante anteriormente, agora já não é mais. Essa semana ainda, eu estava ouvindo uma história, e eu vou falar algo para vocês aqui que é interessante, de uma mulher que, né, acho que já não está entre nós, essa pessoa estava contando de uma outra pessoa, de uma mulher que sofreu terrivelmente nas mãos, né, do marido. E pessoas chegavam até ela e falavam assim, ó, abandona, larga, para de sofrer, você está apanhando, você está sendo, né, machucada, pressionada, abusada ali por falta de tudo, larga ele. Ela falou, não, eu não vou largar ele. Como que eu vou viver como uma pessoa desquitada? Isso não está longe, né, irmãos? Antigamente as pessoas sofriam calados, porque tinham vergonha de separar e viver como uma pessoa desquitada. É ou não é? Só eu que lembro disso. Eu sei que vocês estão bem novos aqui. Mas não é longe que havia um princípio aonde o casamento, ele é até que a morte o separe. E muitas vezes a pessoa sofria abusos, né, emocionais, físicos, e ela não se separava por causa de um princípio. Como que eu vou viver como uma pessoa separada? Essa não é uma aplicação e nem uma orientação da igreja. Porque havendo abuso, havendo, né, um defraudar ali da vida física, nós precisamos preservar a vida. A palavra não fala que você tem que sofrer. A palavra fala que você tem que preservar os princípios. Agora, viver debaixo de opressão, debaixo de acusação, isso não é da vontade de Deus. Não nos permite, não nos dá abertura nenhuma para qualquer motivo deixar um princípio do casamento, da unidade até que a morte separe, para contrair outro matrimônio. A Bíblia não abre exceções. Só que, ao mesmo tempo, a Bíblia não fala. Você fica a vida inteira apanhando do teu cônjuge porque você não pode ficar longe dele. Isso não é uma orientação bíblica. Os irmãos estão entendendo? Ok, queridos? Mas o que eu quero trazer aqui à memória é o seguinte, que há pouco tempo atrás, sei lá, 30 anos, pessoas tinham vergonha e se sujeitavam a uma vida assim, de opressão, para não ser uma pessoa desquitada. E hoje, como é que está o padrão? Passou um perfume diferente. Eu não gosto mais. Agora eu gosto de usar perfume mais doce. Eu não gosto de perfume doce, então nós não combinamos mais. Então vai cada um para o seu lado. Misericórdia. Então, um primeiro princípio absoluto. Casamento é a união entre um homem e uma mulher. Não vou nem entrar nessa seara, como diz aí alguns irmãos,
de falar sobre casamentos aleatórios, eu não vou gastar tempo com isso, irmãos. Eu tenho um objetivo na minha vida, de falar as verdades. A verdade é essa: não existe casamento a não ser entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe, ok? Esta é a vontade de Deus. Dentro do casamento entre um homem e uma mulher, nós vemos 3 elementos para que esse casamento, né, realmente aconteça. O primeiro passo é o pacto mútuo, é uma decisão voluntária, onde o casal, olhando um para o outro, naquele dia irresistível, chega para o outro e fala assim: ó, eu quero viver minha vida inteira com você. E aí então eles assumem ali um compromisso, juntos, para viverem uma vida de unidade. Ó, eu quero viver com você. Você quer também? Eu quero. Leia, você quer casar comigo? Quero. Eu quero casar com você. Então, nós temos um pacto mútuo, eu e você queremos voluntariamente. O segundo ponto que nós observamos é a respeito dos votos públicos. O compromisso, ele precisa ser ratificado por uma autoridade legal. No nosso caso aqui, nós temos o juiz de paz. E no nosso caso, ainda aqui como igreja, eu, o André, nós podemos representar o juiz de paz num casamento religioso com efeito civil. O pastor não faz casamento, o pastor abençoa casamento. A igreja abençoa o casamento. Quem ratifica o casamento é a autoridade, que é o juiz de paz. Então, quando eu e o André estamos no casamento, ali representando o juiz de paz, há uma autorização previamente, né, buscada para que isso aconteça. Então, o segundo passo importante, depois que os dois decidiram voluntariamente casar, os dois irem até uma autoridade para que isso seja ratificado. E nesse contexto também está a igreja com as mãos estendidas para abençoar. E aí nós fazemos uma linda festa publicamente, aonde todos nós aqui, né, nos apresentamos falando: tá vendo, gente? É a minha decisão, é a decisão dela diante de vocês. Nós estamos dizendo, nós voluntariamente, né, decidimos casar. E diante de tantas pessoas. Agora para e pensa, quantas pessoas tinha no teu casamento? Para e pensa aí. Algumas, né? Não dá, tem uns aí que até perderam a conta. Se no teu casamento ali tinha várias pessoas, você tem responsabilidade para dar exemplo para tantas pessoas quanto estavam no teu casamento. Principalmente para essas que estavam ali como testemunha, mas para o mundo inteiro. Terceiro ponto é a união de corpos, que é a relação sexual, que vai então unir os dois. Antes os dois, eles estavam com pensamentos iguais, com desejos iguais, com objetivos semelhantes, mas ali, né, no ato sexual, o homem e a mulher se tornam um. Deus estabeleceu isso. Então, tendo isso, irmãos, esses 3 pontos, nós temos então caracterizado, ratificado o casamento, ok? Vamos recapitular? Primeiro ponto absoluto: casamento só existe entre um homem e uma mulher. E esse casamento precisa de 3 pontos importantes. Primeiro, um pacto mútuo, eu e ela querer. O segundo, os votos públicos. E o terceiro, o que é? União de corpos. Ok? Todos nós aqui estamos tranquilos aqui dentro dessa condição. Quando nós falamos a respeito desse conjunto de situações, às vezes a teoria é muito boa, e nós vamos precisar agora do Marcelo e Gisele, a teoria é muito boa, e agora nós vamos fazer algo para que fique bem claro para todos os casais. O Marcelo e a Gisele, eles vão repartir com vocês aqui um coração. Tá bom. Ok, então o Marcelo e a Gisele vão repartir com vocês, né, um coração cada um. Cada um tem um coração no seu peito aí? Ninguém tem 2 não, né? Senão o Marcelo e a Gisele entrega mais um. Mas um pelo menos tem, um coraçãozinho tem, né? Então um coraçãozinho. E aí vocês então vão pegar este coração, né? O homem e a mulher vão pegar esse coração. Vocês vão vindo aqui de um a um. Eu peço que seja rápido, só para dar uma acordada aí. E aí então, Marcelo e Gisele, eles vão aplicar nesse coração esse empenho, essa palavra que vocês, essa decisão de vocês, que é através de uma cola. A cola vai significar tudo isso que eu falei. Eu decido, eu fui até a autoridade, e eu fui, né, publicamente me unir
com o meu cônjuge, né? União de corpos, ato sexual, e eu então me tornei um com o meu cônjuge. Então, vamos. Isso, vem as mulheres. Depois pega mais lá. Pede pro Léo ali, alguém. Eu peço para as meninas aqui, André, daí, ó. Deixa que as meninas vieram, que elas só vieram para fazer. Ai. Ok, todo mundo recebeu. Agora, o Marcelo e a Gisele, nessa função de autoridade e testemunha, eles vão cooperar com essa decisão de vocês e vão ajudar vocês ali nessa união. Então, eles vão passar uma cola e o casal vai colar certinho. O coração tem que ficar colado certinho, tá? Não me cola aí do avesso, não, um para cima e um para baixo, não. Coração certinho, por favor. Isso, o Marcelo já está chegando, aí vai passar em todos. Não guardem, não coloquem dentro da Bíblia. Passou a cola, você já pode então unir com a parte do seu cônjuge. Já recebeu a colinha aí? Une então. Guarda aí, tá bom? Não põe no bolso, deixa aí. Logo mais nós vamos usar esse mesmo coração. Ok, vamos. Cortaram errado? Teu coração está maior do que o da Maitê? Eu acho que é o contrário. É, tem um coração maior. Você é um coração de ouro. Todos já? Todo mundo colou certinho, bonitinho? Não dobra, não guarda. Só aperta aí bonitinho para espalhar a colinha. Cuidado que é o teu coração e da tua esposa na tua mão agora, né? Muito precioso isso. Nós vamos aqui com palavra mais dinâmica, com descontração, com seriedade, com temor e tremor. Mas pare e pensa, se você tivesse a oportunidade de segurar nas tuas mãos o coração do teu cônjuge e você fosse o responsável por manter ele vivo. Como você cuidaria disso? Então segura esse coração mais ou menos com essa intenção, ok? Não é assim de qualquer jeito, não é aqui é só uma dinâmica. É importante que a gente enxergue o Senhor em todos os nossos caminhos. Tudo tem um porquê. Então, vamos continuar com descontração, mas com temor também. Você vai entender. Em nome de Jesus. Um segundo ponto que eu quero trazer dentro do rever os princípios do casamento, já que entendemos que o casamento é essa união dividida nesses 3 pontos.
Um segundo ponto aqui é que antes de existir o casamento, como conhecemos, Deus já havia estabelecido a família através da união do homem e da mulher. Inclusive, ele mesmo diz lá em Malaquias: eu sou testemunha da tua união com a tua esposa. Lá no nosso casamento, o principal convidado, e praticamente todos os casais falam isso, o principal convidado no meu casamento é Vamos de novo? O principal convidado do nosso casamento é... Depois da festa, Jesus foi embora para casa igual eu fui? E te encontro aí de domingo? Ou Jesus precisa ser reconhecido como a terceira parte dessa aliança? Todo dia, todo instante. Na festa todo mundo foi embora. Cada um voltou para os seus afazeres. E a partir daquele momento ali, o homem e a mulher, né, depois do ato consumado ali, a união de corpos, é você, o teu cônjuge e Jesus. É você, o teu cônjuge e Jesus. Não esqueça disso. Lá em Gênesis 2:23, disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que cena maravilhosa! Jesus estava ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o homem acorda daquela cirurgia que Deus fez nele, tirou a sua costela, após Deus ter dado uma injeção ali como é que chama? De anestesia, né? Anestesiou o homem, ele dormiu. Vocês sabem que não tinha injeção, né? Pelo amor de Deus. Mas espiritualmente Jesus ali aplicou ali um anestésico forte. Adão dormiu, tirou a costela de Adão, fez a mulher. Na hora que Adão acorda, o que ele fala? Essa afinal é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Quem estava ali como testemunha dessa união? Quem? O próprio Deus. Ele estava ali, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Deus Trino, estava ali, vendo o homem expressar com a sua própria boca: essa é a que eu escolhi. Bom, na realidade o Senhor escolheu para mim, né? Mas agora eu estou vendo que é igual a mim, é carne da minha carne, eu uso o meu, é essa que eu quero. Entendi, Senhor. Vocês estão entendendo o que aconteceu lá naquele princípio, quando os olhares se cruzaram? Deus já sabia disso e você olhou para ela diferente, ela olhou para você diferente. Era como se você estivesse olhando e falando: Senhor, eu acho que essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Eu acho que o que tem nela é o que está faltando em mim aqui. Vou me unir em matrimônio com essa linda mulher. Eu decido isso. Um terceiro ponto é que Deus cria o homem para fazer parte da sua família e reparte com o homem a bênção de formar uma família através do casamento. Olha a expressão, olha a bênção que eu e você nós temos, queridos. Olha porque é tão atacado o nosso casamento, porque Satanás sabe. Deus te criou particularmente e te chamou para fazer parte da família dele. A fé que você carrega no teu espírito não é tua mesmo, mas o Senhor que trouxe sobre a tua vida a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que eu estou caminhando nessa fé, nessa convicção, obedecendo ao Senhor, me uno em matrimônio, eu preciso entender que da mesma forma que o Senhor me chamou para ser filho, para ser família dele, ele agora fala: Daniel, eu estou te dando isso aqui. Eu estou te dando isso aqui, um presente, um bônus. Você também vai gerar família. Você também vai criar vínculos profundos. E eu permanecerei junto com você todos os dias da tua vida. É sério. É grandioso, é eterno. Não é brincadeira, não é de qualquer jeito. É eu poder pegar uma fração da grandiosidade de Deus e viver segundo os princípios que Ele já estabeleceu, em obediência à sua palavra, e multiplicar aquilo que Ele fez comigo. Vocês estão entendendo?
Temos um amém aí? Amém, Senhor. Que bom que nós podemos repartir de Ti, Senhor. Multiplicar a Tua vida. Preservar a unidade. Obrigado, Jesus. Ele nos chamou para isso. O quarto ponto. Há uma ordem no casamento estabelecida por Deus. Não é de qualquer jeito. Não é do jeito que dá. Não é quando der certo. Existe uma ordem. Eu preciso ir para a palavra e ver essa ordem lá em Efésios, capítulo 5, nos diz com clareza: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Amadas irmãs, a tua sujeição ao teu marido, se existe alguma coisa ainda para ser ajustada, não é com relação ao teu marido, mas é com relação à tua sujeição ao Senhor. Se você não consegue sujeitar em algum ponto ainda a autoridade do teu marido, para de olhar para ele e começa a olhar para Jesus. Porque você precisa ser sujeito ao seu marido. Como diz o texto, como ao Senhor. Às vezes eu vou querer restaurar ou resolver alguma coisa aqui nesse plano natural, sendo que o espiritual ainda não está alinhado com o céu. Lembra por que nós começamos olhando para o céu? Seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita no céu. Lá no céu tem falta de sujeição? Não. Lá no céu tem falta de honra? Não. Lá no céu tem falta de sacerdócio? Não. Então, para eu viver a plenitude de Deus aqui, eu preciso olhar para o céu. Então, querida irmã, alinha a tua sujeição ao teu marido com relação à tua sujeição ao Senhor. Se você está tendo alguma dificuldade, além de procurar as irmãs mais velhas, como diz a palavra, que a mulher mais velha, mais experiente, ela vai ensinar as mais novas a como você lidar com todas as coisas dessa vida e a como amar o marido, a respeitar o marido. Isso é uma ferramenta que Deus deu, é um princípio. Mas não somente ouvir experiência e ter direcionamento, é importante que os teus olhos estejam olhando para o céu e o teu coração esteja alinhado com o céu, porque senão jamais haverá uma sujeição de acordo com o céu da tua vida para com o teu marido. Mas calma aí, querida, você acha que isso é difícil? Espera que eu vou entregar algo aqui para o teu marido. Marido, pega na mãozinha da tua esposa. Isso. Escuta bem. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo estejam sujeitas ao seu marido. E, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, você está tendo alguma dificuldade de você amar a tua esposa como Cristo amou a igreja? O que está faltando em você não é só empenho, não é só conhecer as verdades, não é só aplicar as verdades. O que está faltando no teu coração é arrependimento e conversão. Porque eu preciso me converter a Cristo e me entregar a minha esposa como Cristo se entregou pela igreja. Isso é tão simples de entender, ao ponto que você pode olhar para a sua própria vida, homem. Você ainda é pecador. Você ainda é falho. Você ainda tem muitas coisas para mudar, como eu também. Nós estamos nesse barco. E mesmo assim, Jesus morreu por você lá na cruz, porque você é a igreja dele. Amém ou não? Vocês estão entendendo? Quando nós olhamos para os princípios e focamos em viver e praticar os princípios, as coisas vão entrando no eixo.
Em vez de eu olhar para o cônjuge, em vez do cônjuge olhar para mim, e eu tentar acertar as minhas falhas, colocando peso no cônjuge e ele vice-versa. Eu paro com tudo isso, eu olho para a minha vida com Deus. Porque, olha, se alguém judia da paciência, do amor e da graça do Senhor Jesus derramado nessa terra, essa pessoa sou eu. Sou eu. Ô pessoa difícil, que tem tanto ainda para mudar, que tem tanto ainda para ser transformado, e mesmo assim, Jesus morreu lá na cruz porque Ele me ama. Faz isso, marido, com a tua esposa. Não espera ela merecer. Vocês estão entendendo? Esposa, não espera o marido oferecer. Se sujeita ao Senhor. Marido, não espera a tua esposa merecer. Se converta verdadeiramente a Cristo. Seja um sacerdote na tua casa como Cristo é para a igreja. Vamos por partes aqui. O amém das irmãs nós temos? Vamos fazer diferente. Os irmãos entenderam o que as mulheres têm que fazer? As irmãs entenderam o que os meninos têm que fazer? Vocês estão entendendo que é muito mais fácil eu olhar para o erro do outro do que aceitar o meu? Vocês estão entendendo isso? Agora vamos fazer, vamos ficar de pé, vai. Fica de pé, pô, pelo amor de Deus. Fica de pé. Vamos assumir aquilo que Deus tem para nós, porque você não está sozinho nessa, nós estamos juntos e Deus está fazendo. Então vamos parar de achar que as coisas vão ser maravilhosas se permanecer desse jeito, porque eu não posso admitir um padrão rasteiro perto do Deus que eu sirvo. Então eu vou fazer agora uma pergunta pessoal. Mulheres, vocês entenderam que a palavra fala da tua sujeição ao Senhor? Maridos, vocês entenderam o que a palavra fala do teu sacrifício com relação à tua esposa como Cristo à igreja? Bem, agora então você abraça o teu cônjuge, abençoa ele para ele conseguir viver isso. Abençoa ele, fala: Senhor, ajuda minha esposa, a esposa ora pelo marido, ajuda meu marido, que ele possa entender a tua palavra, que ele possa viver os teus princípios, que ele possa ser inteira agora, em nome de Jesus. Pode sentar. Casais, tem um exercício que eu aprendi e eu passei para algumas irmãs aqui. E está sendo muito legal eu reviver isso. E eu gostaria de passar para as mulheres um exercício para fazer prática, para ter prática disso que o Dani falou. E aí vou passar também para os homens um exercício para eles, tá bom? Quando mulheres... Deus tem um padrão para nós como esposas, tá? E Ele pede poucas coisas. Ele pede para nós respeitarmos o marido, pede para nós nos submetermos ao marido e para nós termos um espírito manso e tranquilo. Então, quando você vê o seu marido sentado lá no sofá, você vai olhar para ele e vai falar: eu tenho que respeitar esse homem. Eu tenho que me sujeitar a esse homem, com um espírito manso e tranquilo. Aí ele levanta, ele está assistindo futebol, ou ele está cozinhando, ou ele está fazendo alguma coisa, você olha para ele e você está fazendo esse exercício na tua mente. O espírito manso e tranquilo. Eu tenho que respeitar esse homem. Eu tenho que me sujeitar a esse homem. Aí ele está levando as crianças para a escola, ou está naquela correria, você olha para ele e fala: eu tenho que respeitar esse homem. Você, quietinha, você não vai falar para ele, mas você vai pensar nisso. Porque a tua mente vai memorizar essas verdades da palavra, isso vai descer para o teu coração e você vai conseguir praticar. E os maridos,
Amém, meninas? Ou amém, amém, irmãos, né? E eu tenho feito esse exercício em coisas pequenas. Eu olho para o Marcelo e falo, eu tenho que respeitar esse homem. Vocês estão entendendo? São só 3 coisas, é um padrão. São só 3 coisas que Deus pediu para nós mulheres. E são só 3 coisas que Deus pediu para vocês, os nossos maridos, tá? Quando você olhar para a tua esposa, se trocando, ou cozinhando, ou toda descabelada lá fazendo faxina, em qualquer momento, você olhar para ela e falar, eu tenho que amar essa mulher. Olhar para ela e falar, eu tenho que tratar essa mulher com dignidade, como um vaso mais frágil. E olhar para essa mulher e falar, eu vou prover ela. Eu sou macho, eu vou prover ela. Eu vou prover ela emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas. Então, quando você vê a tua esposa passando, correndo com as crianças, corrigindo uma criança, fazendo o que for, você olha para a tua esposa e fala, eu tenho que amar essa mulher. Eu tenho que tratar essa mulher com dignidade, com honra e paciência. E tenho que prover essa mulher. Irmãos, nós temos certeza que essa prática, sendo memorizada na mente, que é a palavra de Deus, ela vai cair no coração e ela vai se tornar prática. Amém? Amém. Amém, 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 Jesus. Glória a Deus pela palavra, irmãos. Não, o que seria de nós sem as verdades da palavra, para nós nos apegarmos, para nós colocarmos como fundamento a nossa vida. Depois da ordem do casamento, o 5º ponto que eu separei aqui, é que nós temos um exemplo maravilhoso para nós. Casamento entre um homem e uma mulher, a palavra deixa bem clara, que é um espelho, é uma referência, e nós podemos olhar como referência para Cristo e a igreja, está lá em Efésios. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. É a mesma coisa. Quando fala amor aqui, é esse amor sacrificial, esse amor de entrega, esse amor de cuidado, esse amor de provisão, esse amor de posicionamento. E quando ele fala, a esposa respeite o marido, é exatamente a esposa entendendo que não adianta tomar o lugar do marido para que as coisas funcionem, mas ela entendendo a sujeição dela ao Senhor e ela aplicando isso em casa, como bem a Gisele colocou, né, com esse exercício, né, que nós vamos fazendo tanto o homem quanto a mulher diariamente, para que essas verdades cresçam na nossa vida e não fiquem estagnadas, ou então parece que esquecidas. Mas esse respeito e esse amor, ele precisa borbulhar dentro do nosso casamento. Então, o 5º ponto, nós temos o exemplo perfeito de Cristo com a igreja, e Ele nos chamou para sermos como Ele é com a igreja. Assim precisa ser o nosso casamento com a nossa esposa. Muitos casais, ao contrário de tudo isso que nós estamos vendo, eles acabam sofrendo demasiadamente no casamento, por falta de posicionamento diante do seu papel, mas também por uma cobrança exagerada sobre o cônjuge. Então, ao invés de eu olhar para os princípios, esses 5 pontos que depois vocês vão ter na mão de vocês para meditarem, para ensinarem a outros, para viverem intensamente isso, para juntos crescermos diante do Senhor, como igreja, como casais. Muitos e muitos casais, eles sofrem no casamento. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu não me posiciono, mas eu achei uma brecha de mostrar a falha do outro. Então, enquanto eu mostro a falha do outro, as minhas falhas ficam escondidas. O maior ataque, ou a melhor fuga, é você sair de cena. E para sair de cena, é melhor eu mostrar a falha do outro.
Então não vá por isso. Isso aí é uma estratégia de Satanás. Mas não somente isso. Não somente uma condição onde não assumo o meu papel e eu acuso o outro, eu tento mostrar a falha do outro, ou então eu fico tranquilo porque o outro tem falhas. Também, junto com isso, pode existir uma cobrança exagerada sobre o cônjuge. Vou dar alguns exemplos, né? A palavra, depois nós vamos ler melhor aqui a respeito até da vida comum do lar, mas a palavra fala que precisa ser dividida essa carga, só que cada um tem a sua responsabilidade. E aí o que acontece? Bom, eu espero que a minha esposa assuma essas responsabilidades, mesmo sendo minhas. E, inevitavelmente, para o bem da casa, ela acaba assumindo. Mas ela fica sobrecarregada, estafada, estressada, né, chateada. E aí eu começo a falar que ela está nesse estado. Mas a culpada não é ela, sou eu. Que não fiz o que eu tinha que fazer. E passei a batata quente para ela e ela foi descascar. E vice-versa, às vezes, as mulheres colocando sobre os homens aquilo que não compete a eles. E aí o homem fica lá, só que o homem, em vez de ficar, né, chateado, estressado, isso, aquilo, ele fica mudo, abatido, né, e vai entrando para dentro da caverna muitas vezes, que é a reação de Adão, lembra? Adão se escondeu e Eva que foi tentar resolver as coisas ali, do jeito dela. E aí, tanto um quanto o outro estão errados. Então eu volto para os princípios da palavra e eu busco do Senhor, o que eu tenho que fazer como homem? O que a minha esposa tem que fazer como mulher? O que nós temos que fazer como casal? O que nós temos que fazer como servos do Senhor? Cada um assumindo o seu papel. Mas essa dificuldade que todos nós aqui passamos, irmãos, que atire a primeira cadeira quem não teve problema. Até o mais novo casar. Quem que é? O Bruno e a Ana Lígia, que é o mais novo? Né? 100% depois do casamento ou já teve algum ajuste aí? Algum ajustinho? Ah, já? Quanto tempo de casado? 2 meses. Bem-vindo ao time, querido. Ora para Jesus voltar logo. Isso acaba, viu? Tem data e hora para acabar, só que só Deus sabe. Queridos, é a vida. São 2 seres que Deus uniu, mas que podem vencer a si mesmos, por amor ao Evangelho, por amor ao Reino, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então o que acontece muitas vezes nessas situações, o casamento, ele vai sendo levado a um desânimo, né, a um desgaste, a uma condição desfavorável, para não falar outras coisas. Vocês concordam comigo ou não? Alguém já passou, aí fora aqui nós vimos que, mas de repente alguém aqui entre nós, alguém foi assim, um ponto fora da curva que não passou nenhum probleminha no casamento? Ou todos nós estamos nesse mesmo barco? Ok, então todos nós estamos nesse mesmo barco. Então agora, vamos tentar fazer algo que Satanás fica assim, ó, na mente do homem e da mulher. Cadê o teu coração aí? Cadê o coração? Deixa eu ver. Cadê o coração? Aí, levanta aí, deixa eu ver. Está todo mundo com o coração aí? Está inteirinho? Ok. Eu preciso que você pegue o coração na mão. Eu vi alguns corações embalados aí. Desembala o coração. Expõe teu coração aí. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos simular esses ataques de Satanás. Nós vamos simular as astutas ciladas de Satanás. Você agora, então, vai pegar numa beiradinha do coração e a tua esposa vai pegar na outra beiradinha do coração e vocês vão tentar desfazer a unidade que Deus fez. Vai lá, até desfazer, vai lá. Não, pega, você pega em um coração e o outro pega no outro coração e tenta descolar. Olha lá, como é que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Vai até descolar. O que você... Ok. Olha lá. Vamos ver. Tenta descolar aí, deixa eu ver. Todo mundo. Maitê. A Maitê ficou com a maior parte. Não precisa de ter muito cuidado para tentar desgrudar. Eu queria lembrar que o inimigo, ele não é cuidadoso, né, para destruir. Ele vem com tudo. Todo mundo? Ok, deixa eu ver, alguém ainda não conseguiu? Todo mundo já conseguiu voltar? Pegaram, cada um pegou o seu coração, cada um pega o seu, deixa eu ver.
Aí, ok, cada um pega o seu agora. É o seguinte, então, tá difícil. Eu já perdi a paciência com ela. Ela não entende de jeito nenhum. Eu vou pegar o meu coração e vou embora. Não, eu não vou largar o meu coração com você. Eu vou pegar o meu coração e vou embora. O que aconteceu, queridos? O que aconteceu? Machucou, estragou, perdeu a forma, rasgou. Um ficou com uma parte maior, outro ficou com a parte menor. Mas inevitavelmente, o que aconteceu? Um pouco do teu coração foi para o coração do outro, e um pouco do outro foi para o teu. Vocês estão entendendo que Satanás, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Satanás, ele é muito astuto, ele é totalmente astuto. Ele é o pai da mentira. Então ele vai tentar jogar na nossa mente essa situação de nós acharmos que tudo bem, não está dando, então vamos cada um para um lado. O que você acabou de visualizar? Tem jeito? Tem jeito de voltar a ter uma vida inteira, uma vida completa, agora, depois que se unir em matrimônio? Tem ou não tem? Não estou entendendo, não estou sentindo convicção. Tem ou não tem? Isso, queridos, nossa. Agora vocês estão entendendo a dinâmica, só para a gente ter um feedback, ok? Mas espera um pouco, não joga fora, não amassa, nós ainda vamos usar o coração, calma. É o teu coração e da tua esposa, calma. Você crê na palavra de Deus que Ele é fiel para restaurar, que Ele é fiel para fazer nova todas as coisas? Então continua guardando o coração aí. Pode juntar, um só segurar, não importa, mas não joga fora o coração. E eu quero ler com vocês uma parte aqui que fala de restauração. Porque nós vemos os ataques de Satanás e o que pode acontecer se eu der ouvidos às mentiras de Satanás. Mas, crendo na verdade da palavra, há restauração. O casamento do discípulo, presta atenção, o casamento do discípulo, não é qualquer casamento. O casamento do discípulo é o ambiente propício, onde Deus manifesta a sua vontade. E algumas coisas eu anotei aqui que é a vontade de Deus, que precisa ser manifesta no nosso casamento. Unidade, autoridade, respeito, sujeição, cooperação, fidelidade, multiplicação, perdão e tantos outros que o Espírito Santo pode nos trazer. Esse é o ambiente. Por isso que Satanás quer nos tirar desse ambiente. Por isso que Satanás quer nos levar a pensar que pode começar do zero, pode ir cada um para um lado. Para com tudo isso. É impossível ser inteiro de novo. Só é possível alcançar o propósito de Deus sendo fiel à aliança que eu fiz com meu cônjuge. Então nós temos aqui esse ambiente. Nós precisamos entender, presta bastante atenção, esse ambiente, ele não se desenvolve sozinho, e também não está pronto, quando nós falamos sim lá no altar diante de Deus. Vocês estão entendendo? Esse ambiente de restauração, ele não vem pronto no pacote, ele não se desenvolve sozinho, e ele não passa a existir quando nós falamos sim diante do Senhor. Como também é necessário arrependimento, empenho, investimento e atenção contínua de ambas as partes, para que o propósito de Deus no nosso casamento seja alcançado. Então o que eu preciso? Me arrepender, eu preciso pedir perdão, eu preciso confessar os pecados, eu preciso reconhecer as minhas falhas, eu preciso reconhecer a bênção de Deus na vida do meu cônjuge sobre a minha vida, eu preciso reconhecer as qualidades. Não é só as coisas ruins, não. As coisas boas também. Eu preciso, para que esse ambiente seja formado, seja alicerçado, seja propício para que Deus, em primeiro lugar, mantenha o nosso casamento seguro. Não precisa chegar no rompimento. Mas eu preciso formar esse ambiente com a minha postura, com a minha conduta, com a minha decisão, com a minha firmeza, para que Deus mantenha o meu relacionamento seguro. Agora, se porventura já houve algum desgaste, se porventura houve alguma situação
não vou falar de rompimento, mas de trauma. A Gia até colocou, existem traumas, cicatrizes. Se aconteceu isso, é possível ser restaurado. Tem um texto lá em 1 Coríntios que diz assim, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e a esposa conceda semelhantemente ao marido o que lhe é devido. A palavra sempre vai me levar e te levar a olhar para nossa responsabilidade no particular. Então agora nós vamos praticar algo. E se porventura no teu casamento, ao você ver o estrago que acontece quando as mentiras de Satanás entram no nosso casamento e coisas ruins acontecem, né, um desgaste, uma cicatriz, um trauma, pode sim ter acontecido. Eu quero, de uma forma profética aqui, declarar sobre a tua vida uma restauração completa do teu casamento. E existe um ambiente único que isso acontece, que é o ambiente da graça, que é o ambiente do perdão, que é o ambiente do amor. Não existe outro. E não tem nada que não possa ser restaurado. Não há nada que não possa ser feito novamente. Uma nova porção, uma nova expectativa, uma nova visão daquilo que Deus tem de tão precioso para o homem e para a mulher, que é o casamento. Então, quero pedir para o Marcelo e a Gisele agora, eles vão repartir com vocês um outro coração. E vocês vão segurar esse coração junto com um coração machucado. Ok? Todos receberam, né? Então vocês têm agora aí um coração novo e você tem os corações machucados. Unam novamente, mas assim, não é de qualquer jeito. Vocês coloquem os corações machucados exatamente como eles estavam colados. Não é de qualquer jeito. Exatamente, da mesma forma, na mesma direção. Não importa a cicatriz, não importa o dano. Mas coloca o coração exatamente como estava. Mesmo que você faça o maior esforço, o coração jamais vai ficar juntinho ali 100%. Junto não, junto está, mas ele não vai ficar ligado 100%. Então você coloca esse coração todo estrupiado aí, todo machucado, você vai colocar dentro do coração de Deus aí. Dentro do coração da graça. Dentro deste ambiente. Ah lá, mas aqui a Gisele, dentro tem uma abertura em cima do coração. E vocês vão colocar ali. Lá dentro, coloquem lá, todos vocês, vamos ver, todos vocês. Todos vocês colocaram? Coube aí dentro, ok? Por que nesse coração está escrito graça? Porque esse é um coração onde tem perdão e tem amor. Agora diga uma coisa, por mais que você lembre, por mais que isso gerou um trauma, uma cicatriz, uma lembrança ruim na tua vida, quando você olha para esse coração agora, você consegue ver as marcas? Por quê? Porque aquilo que foi errado anteriormente agora está coberto pela graça, está perdoado, está colocado no ambiente correto. Se porventura Satanás ainda te acusa dos erros que foram cometidos, mesmo que foi pedido perdão e houve arrependimento, mas ainda há lembrança, nós vamos orar agora, para que Satanás seja envergonhado, e você realmente consiga colocar o teu coração dentro da graça do Senhor. E se porventura ainda há uma falta de pedido de perdão, você vai aproveitar esse momento agora, e você vai pedir perdão, para que o teu coração não fique do lado de fora, porque talvez o do teu cônjuge já está lá dentro.
E o teu coração está do lado de fora tentando ser um. E não tem jeito. Precisa ser a decisão do casal de estar nesse ambiente, de se sujeitar ao Senhor, de viver debaixo, dentro, envolto pela graça do Senhor, um ambiente de perdão e um ambiente de amor. O amor, ele lança fora todo medo. Ele também cobre multidão de pecados. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, mas tem que estar nesse ambiente. Então agora, irmãos, é muito sério o que nós estamos fazendo aqui. Talvez se o Espírito Santo está te trazendo uma memória alguma coisa, você agora, por isso que tem esse espacinho, você vai orar com o teu cônjuge. Talvez seja o momento de você reafirmar verdades na tua vida. De você expressar com a tua boca, da mesma forma que um dia você disse, eu quero me casar com você, e você fiel a ti, até que a morte nos separe. É importante que saia da nossa boca esse comprometimento. E você reafirme o teu compromisso que você tem com o seu cônjuge. Então, eu quero orar primeiro. E logo depois, eu quero que você ore com o seu cônjuge, reafirmando a tua aliança. E se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas coloca o teu coração na graça. Senhor Jesus, na tua presença, nós profeticamente declaramos aqui, Senhor, um novo tempo de restauração sobre a vida de cada casal aqui, um tempo de fortalecer, um tempo, Deus, de revigorar, um tempo, ó Deus, de uma nova estação se abrindo, aonde o Senhor vai manifestando toda a tua graça, com todo o teu amor, com todo o teu perdão, nos conduzindo a este ambiente único, aonde o Senhor restaura, faz nova todas as coisas. Perdoa, Senhor, a transgressão. Traz, Senhor Jesus, a realidade do teu reino, mediante a tua palavra, Senhor, e que cada cônjuge possa se posicionar segundo a tua verdade, e assim o casal venha, ó Pai, a conhecer e viver a sua parte nessa aliança, e juntos eles possam alcançar esse objetivo comum, de glorificar o teu nome, através do casamento, em nome de Jesus, amém. Ore aí com o teu cônjuge. Queridos, nós estamos num processo, ele só vai terminar quando o Senhor nos chamar, ou Ele vier nos buscar. Até lá, que sejamos encontrados fiéis, praticando as verdades da palavra e ao mesmo tempo crescendo nessa maturidade. Agora nós vamos dar uma pausa, vamos para o coffee break, depois voltamos para a segunda parte. E queremos aqui, diante do Senhor, né, demonstrar nossa gratidão por todas as irmãs, muitas das mães de vocês, né, colaboraram trazendo o que nós vamos agora ali desfrutar nesse coffee break. E então vamos ter um tempo tranquilo. Assim que nós chamarmos aqui, pedimos para os irmãos voltarem, né, aqui se sentarem, acalmarem novamente, porque nós vamos ter a segunda parte com muito mais que Deus tem para falar conosco. Amém, queridos? Vamos para o coffee break? Deus abençoe. Amém. Vamos continuar então? Amém, queridos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Gostoso o coffee break? Sentiram aí o saborzinho da comida da mãe? Alguns aí lembraram, né? Porque bolo de uma, torta da outra. Glória a Deus, que delícia, né? Multiforme graça das irmãs expressada aí através do coffee break, né? Continuando, né, nessa fundamentação aqui dos princípios, entendendo tudo que Deus quer para nós, eu quero agora falar a respeito de pontos importantes para um casamento estável e que glorifica o Senhor. Queridos, o que é ter um bom casamento? Uma pergunta simples, né? O que é ter um bom casamento? É você alcançar todos os sonhos e projetos que você idealizou para o teu casamento? Ou, na realidade, é você olhar para o seu casamento e ver que o seu casamento exala Jesus, glorifica Jesus? Que o teu casamento é referência para outras pessoas? Que o teu casamento estimula pessoas a quererem casar segundo a vontade de Deus, para constituir família segundo a vontade do Senhor, para serem alegres, felizes, para serem casais que vão suportar
às adversidades da vida. Mesmo que situações difíceis nós passemos, mas a estrutura, o fundamento, os princípios estão tão bem ali vividos, né, enraizados, estamos tão bem fundamentados, que nós vamos passando pelas dificuldades. As dificuldades ficam para trás, mas nossos olhos em Cristo Jesus vai nos levando para o novo de Deus. Então é uma pena que muitos casais ficam anos a fio patinando nas mesmas situações difíceis, ou nos mesmos problemas, até mesmo corriqueiros. É muito importante que a gente se posicione e coloque um basta. Não venhamos de maneira alguma a permitir que Satanás fique ali achando brechas para atrapalhar nosso casamento. Depende do cônjuge, muito do marido, mas também muito da mulher, mas jamais depende de um só, mas é a união do casal. Então, alguns pontos importantes de um casamento estável é a sujeição à ordem do reino de Deus. Deus estabeleceu assim, não foi ninguém que falou, né, que precisaria ser diferente, foi Deus que disse o que lá? Nós temos o texto de 1 Coríntios, quero entretanto que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Foi uma ordem do reino de Deus, para que as coisas acontecessem da melhor forma possível. Se o homem não se posiciona como cabeça, ele jamais vai desfrutar de uma plenitude que Deus tem para ele. Então precisa que os homens se posicionem, é o meu lugar, é eu que preciso tomar frente, sou eu que preciso dar direção com sabedoria na palavra, para minha casa, para minha esposa, para os meus filhos. Como também, se a mulher não entender o que é essa sujeição aqui ao marido, né, como cabeça, né, e ele sendo o marido cabeça da mulher, ela sujeita ao marido, se ela não conseguir entender esse ambiente de segurança que Deus proveu para que a mulher pudesse exercer todos os dons, todos os talentos, toda a parte importante para a sociedade, para a família, para a igreja, que só a mulher pode fazer, se não for nesse ambiente, a mulher jamais estará completa na presença de Deus. Tá tudo certo lá, Leozão? Tá tudo certo? Então, amém, queridos? Qual que é a nossa expectativa? Não é que tudo dê certo por acaso, mas é que nós venhamos a colher de acordo com aquilo que nós estamos nos posicionando, que nós estamos vivendo na presença de Deus. Então, é necessário ter uma sujeição à ordem do reino de Deus. Segundo ponto, o casal deve ter a mesma visão do reino. Meu Deus, como isso é importante. De repente o homem olha e enxerga a dinâmica do reino de Deus de uma forma mais ajustada, mas a mulher ainda não. Ou ao contrário, a mulher enxerga o reino de Deus e ela quer tudo aquilo para ela, para os filhos, para o marido, mas o marido ainda não. Então isso vai criando um desgaste dentro do relacionamento. Então é importante que os dois caminhem na mesma toada, cada um no mesmo passo. Aquele que ora mais, não deixe de orar porque que o outro não ora, mas estimula o cônjuge a orar mais. Aquele que lê mais, não deixe de ler porque o outro não lê, mas estimule o cônjuge a ler mais. Aquele que se dispõe mais ao serviço, à edificação, ao acolhimento, à proclamação, jamais deixe de fazer aquilo que o Senhor colocou para que ele faça, esperando que o outro então faça igual, mas tem que ter um estímulo, né, de ambas as partes. Eu preciso assumir o meu papel para eu estimular a minha esposa precisa assumir o papel dela para me estimular. Nós não podemos, queridos, não podemos aceitar padrões impostos pelo mundo, não podemos. Muitas vezes, né, e é ainda uma característica forte, de que se o homem trabalha e provê a casa, ele pode entregar toda a condução, ensino e edificação da casa nas questões espirituais para a mulher. Não pode, não pode.
porque o homem é a cabeça. E se faltar direção espiritual do homem para a sua casa, para o seu casamento, vai ficar meio capenga, não vai ficar bom. Talvez até caminhe, mas não na plenitude que Deus tem. E vice-versa. Muitas vezes a mulher, ela deixando de ter a atenção que ela precisa ter para com os filhos, para com o marido, para com a ordem da casa, a casa fica em desordem. Os filhos ficam em desordem, né? O ambiente fica desorganizado. Por quê? Porque é a mulher que tem a graça de trazer essa ordem ali. Mas como que a mulher vai trazer e vai ser usada na graça, no dom que Deus tem para ela, para trazer ordem na casa, se não há uma direção do cabeça? Concordamos com isso? Uma coisa depende da outra. Eu, várias vezes, né, ouço a Leia me estimulando, falando, amor, você precisa se posicionar nisso aqui. Ai, graças a Deus, que em vez dela falar, você não faz, você isso, ela vem falar, Daniel, estou te dando um alerta aqui, olha, isso aqui está escapando um pouquinho, você está deixando de ver. Opa, minha esposa está me alertando, então eu vou me posicionar. A mesma coisa, Leia, olha, isso aqui depende de você. A calma aqui em casa, uma ordem, uma conduta mais tranquila, depende de você. Aí ela se atenta, opa, estava deixando passar isso, aquilo, e vamos organizando. Meu irmão, minha irmã, isso tem que ser todo dia. Isso tem que ser todo dia. É lastimável quando os nossos filhos entram em sofrimento. Estou falando para os pais agora. Nossos filhos entram em sofrimento por falta de posicionamento do pai e da mãe. Mas não é um sofrimento que o filho vai lá expor, que está sofrendo, porque queria tanto que o pai e a mãe desse mais instrução na palavra de Deus, que o pai e a mãe tivesse mais uma vida de oração, que o pai e a mãe tivesse mais uma vida de comunhão. Ninguém vai expressar assim. Mas como pai eu preciso ver, espera aí, quais são os frutos que os meus filhos estão dando? Como que os meus filhos estão se expressando? Meus filhos estão se expressando mais com relação ao mundo, de uma forma mais parecida com o mundo, ou mais parecida com o reino de Deus? Se os meus filhos estão tendo expressões mais parecidas com o mundo, o problema é o mundo? Não. O problema é que está faltando em casa. Está faltando expressão, está faltando direção, está faltando ensino, está faltando uma condução correta em amor, em graça, em firmeza dentro de casa. É só olhar, né? Se o mundo deixar de ser espanto para o nosso filho e nossos filhos e começar a ser aceitável e eles vivem normalmente no cotidiano do mundo, tem coisa errada. É impossível a luz e as trevas conviverem juntos. É ou não é? A Bíblia diz isso ou não? Então, ou os nossos filhos vão continuar se escandalizando com as coisas do mundo, porque estão tendo padrão dentro de casa, e agora eles estão sendo direcionados para viver esse novo padrão, esse padrão verdadeiro bíblico, e o mundo escandaliza, ou então eles deixam de receber o padrão em casa, vão se amoldando aos padrões do mundo. Fica aqui o alerta, porque esse segundo ponto aqui é muito importante. O casal tem que ter a mesma visão, para que os filhos possam estar apacentados debaixo desta visão celestial. O terceiro ponto, o homem como responsável e cabeça, em união, em somatória com a mulher ajudadora e submissa. Então é uma união de forças, queridos. Não é uma coisa cada um por si. O homem assumindo o seu papel como responsável e cabeça da casa, e a mulher assumindo o seu papel como ajudadora, idônea e submissa, para que a glória do Senhor inunde a nossa casa. Senão, nós vamos tomando outra forma, tá? O quarto ponto é a vida comum do lar. Lembra que eu falei que ia citar sobre isso? A vida comum do lar. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É um chamado de Deus
para que haja uma unidade e um compartilhar em todas as áreas. Maridos, vivam a vida comum do seu lar. Que bom que você sai para trabalhar, que bom que você é um leão e está trazendo provisão e Deus está abençoando. Isso é maravilhoso. Mas maridos, volta o olhar para dentro da sua casa e viva a vida comum do lar, para que haja uma provisão tão abundante quanto essa que você busca de finanças, que haja muito mais dessa provisão de fé, de amor, de palavra, de oração. Os nossos filhos precisam ser diferentes, queridos. O nosso casamento precisa ser diferente. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ter o desejo de conhecer por que nós somos diferentes. Agora, num ambiente normal e comum, aonde as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem ver atitudes, posturas, palavreado, comer, beber, tudo que diz respeito à vida, se todas as nossas ações, elas não forem diferentes do mundo, porque tem algumas coisas que são iguais, mas o reino de Deus tem sempre algo melhor, porque tudo aquilo que eu faço como ao Senhor. Então vai ser alguma hora que eu falo assim, eu não vou fazer isso, porque isso aqui não é para o Senhor, isso aqui é para mim mesmo, e é porque todo mundo está fazendo. Isso vai trazendo algumas diferenças e vai alcançando pessoas. Nós vamos proclamando com a nossa própria vida. O que é importante? Esses pontos, para que o casamento tenha estabilidade, tenha continuidade, tenha profundidade. O casal precisa trabalhar junto. O casal precisa entender as necessidades um do outro. O casal precisa colocar na ponta do lápis os sonhos e projetos e ver na execução de todos os sonhos e projetos se Jesus está sendo glorificado neles. Não gaste tempo com nada que não glorifique Jesus. Não gaste. É muito pouco tempo de vida que nós temos, queridos. É muito pouco. Tem hora que eu paro para pensar, 80, 90 anos, quem sabe com 100, o Senhor já quer vir me buscar, não sei quanto, ditosa velhice. Mas é muito pouco tempo para a gente desgastar tanto com coisas que não glorificam o nome de Jesus. Alguns podem pensar o seguinte lá no mundo: mas a vida está aí para ser vivida, tem que ser aproveitada, a vida passa, se eu não fizer agora, quando que eu vou fazer? E assim por diante, tal. E eu ouvi uma frase que me apacenta muito: eu tenho esse tempo de vida aqui para obedecer, e eu só tenho esse tempinho aqui para obedecer e ser encontrado fiel, porque alegria eterna eu vou ter na presença do Senhor Jesus. Então a minha principal preocupação não é a alegria, a minha principal preocupação é o início da ministração, é a obediência. Então sejamos obedientes àquilo que o Senhor tem nos trazido. Por isso que nós trouxemos aqui, por exemplo, este triângulo aqui. É um exemplo bem claro da sustentação daquilo que é necessário acontecer na nossa vida. Muitos aqui, talvez todos, foram ministrados, não todos, foram ministrados a respeito do pré-casamento, e nós falamos muito desse triângulo, aonde há podemos até falar do triângulo, o cordão de 3 dobras, que não se quebra facilmente. Mas o que nós usamos do triângulo é o seguinte: o casal, eles começam essa aliança bem longe até um do outro. Eu só quero fazer, eu só entendi que é com você que eu vou viver a vida inteira, mas eu estou longe um do outro. E se eu continuar dessa mesma forma, eu vou caminhar numa linha reta longe um do outro, por mais que eu esteja junto, morando debaixo do mesmo teto. Mas se os dois decidirem ter o mesmo foco, o mesmo objetivo, que é glorificar a Jesus, o ângulo vai mudar. Então, em vez de eu ter uma caminhada reta, eu vou convergir para um lugar só. E os dois convergindo para um lugar só, inevitavelmente, a cada dia, eles vão estar mais próximos, mais coesos, mais parecidos, até alcançar o objetivo, Cristo Jesus. Como que está o nosso casamento? Está numa corrida paralela? Como é que está aí? Não precisa falar, tá? Mas está numa corrida paralela? Ou esse ângulo, o Espírito Santo já ajustou esse ângulo para que o casal possa cada vez mais,
estar parecido com Cristo Jesus. Só para nós refletirmos a importância de não acharmos que nós estamos fazendo tudo certo porque estamos tendo algum resultado, mas estamos caminhando para o lugar errado. Muda a rota, queridos. Muda a rota da tua vida, do teu casamento. Homem, começa a convergir tudo para Cristo. Mulher, começa a convergir tudo para Cristo. Que aquilo que parecia tão distante e inalcançável, a distância vai diminuindo, até que vocês dois vão entender o que é caminhar no mesmo objetivo. Se tiver que orar, que haja um estímulo entre ambos para orar ao Senhor e alcançar uma vida de oração, de temor, de palavra, de louvor, de serviço, de coração, de doação, de oferta pessoal, que o casal caminhe nessa unidade. E agora, já entrando no final, eu quero finalizar trazendo para vocês algumas bênçãos daqueles que temem a Deus, daqueles que não somente eles decidiram, se converter e agora ter uma vida na presença de Deus, mas aqueles que perseveram, aqueles que, até eu anotei uma outra palavra aqui, eu vou abrir para falar para vocês, que me veio depois, eu anotei aqui no celular. Todos aqueles que tiveram uma decisão de convicção, temem a Deus, e esse temor leva eles a um posicionamento. Ok? Deus, nós estamos falando bastante de posicionamento, vamos entrar no acampamento falando também. Mas é totalmente diferente o temor a Deus e o temor com posicionamento. Parece que é um plus, assim, é um negócio que potencializa. Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que poderoso esse texto. Nós estamos ouvindo, irmãos, nós temos Bíblia na nossa casa, nós temos Bíblia no celular, nós temos a palavra de Deus, nós temos livre acesso à palavra de Deus, nós estamos sendo ministrados, nós estamos sendo ensinados, mas eu não posso ser apenas ouvinte, eu preciso ser praticante, porque o versículo 25 diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado ou bem-sucedido no que realizar. Muitas vezes aquilo que está travancado, está difícil de vencer, é porque está faltando essa prática da palavra de Deus. Vamos parar de ficar tentando dar jeito com o nosso entendimento. Vamos praticar com o entendimento. Para tudo, fala: Deus, o que é? Qual é a tua verdade sobre isso? E aí você dá uma ajustada na rota e começa a fazer segundo a vontade de Deus. Você vai ver a glória do Senhor sendo derramada sobre a tua casa, tua vida, teu casamento, teu trabalho, os teus filhos, tudo muda. Em Mateus 25:21 diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Todo mundo conhece bem esse contexto da palavra de Deus. E o que Deus espera? Deus espera muita coisa tua, muita coisa minha? Não. Deus espera que a gente seja fiel no pouco. E aí, como a gente não consegue alcançar o muito, o que acontece? A gente não faz nem o pouco. E aí, Deus fala: mas você não, como é que eu vou te colocar sobre o muito? Eu não consigo orar igual o irmão. Ora o pouco que você consegue orar. Eu não consigo ler igual tal irmão. Leia o pouco que você consegue orar. Eu não consigo servir como tal irmão. Sirva o pouco como você consegue servir. Eu não consigo ter, Daniel, essa postura toda como a palavra diz. Não tem problema. Tenha a postura pouca como você consegue ter. Mas tenha. Começa. Vai mudando dia a dia. Aos poucos, homem e mulher, junto nessa mesma batalha. Josué. Quem não gosta dessa, quem já é pai aqui, né? Ou mesmo, estamos todos aqui casados, para nossa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Poxa vida, nós estamos aqui, falamos, somos discípulos de Jesus, somos cristãos, que palavra abençoada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, isso é glorioso. A gente acordar falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
durante o dia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No final do dia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí vem as dificuldades, ou vem as bênçãos, mas o propósito é o mesmo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a praticar poucas coisas bem feitas, bem praticadas, bem aprendidas, bem ensinadas. E vocês vão ver que vai mudando todo o contexto. O último texto que eu quero ler com vocês está em Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 3. Tua esposa no interior da... Vamos ler todo. 2. Do trabalho da tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre o teu casamento, paz sobre a tua vida, paz sobre a igreja do Senhor, paz sobre o povo de Deus, paz sobre Israel. Quem não quer isso? Quem não quer isso? Viver hoje para ver a nossa descendência. Meu Deus, que coisa linda. Nós olharmos para os nossos filhos e começarmos a orar diante de Deus. Falei com a Leia, minha conversa com a Leia vou dar um exemplo, tá? Em casa, abrindo a minha vida. Está conversando, tal, exemplo, queremos colocar as crianças para aprender inglês. Lindo, maravilhoso, é verdade, Leia. Precisamos colocar essas crianças para aprender inglês, porque eu não sei aonde Deus vai mandar eles. Esses dias atrás, peguei as crianças e um problema no ar-condicionado no carro. Nossa, pai, mas está muito quente, está muito quente. Falei, filho, papai já trabalhou muitos anos com um carro sem ar-condicionado. E outra coisa, a gente nunca sabe aonde Deus vai nos levar, se a gente vai ter carro e vai ter ar-condicionado. Então é bom a gente estar acostumado com qualquer coisa. É ou não é, irmãos? Qual o objetivo da nossa vida? A gente estuda, trabalha, investe para ser sepultado num caixão mais bonito que os outros? Para lá ninguém leva nada. Mas se nós formos inculcando os nossos filhos, filho, esse estudo, essa escola aqui é melhor porque tem os princípios e eu quero que você vá além. Eu quero que aquilo que você trabalhe, o Senhor esteja à frente, o Senhor vai ser glorificado. Filha, esposa, o marido, abençoa o teu marido, que o teu trabalho seja produtivo, que o Senhor se manifeste em cada contato que você fizer. Nós somos agentes do céu aqui na terra, queridos. Nós precisamos mudar. O mundo sai e trabalha e vence e enfrenta um leão por dia. Nós saímos do conforto da nossa casa para sermos luz aonde o Senhor nos enviar, porque lá tem muitas trevas. Amém, queridos? Muda tudo a nossa vida. Então é nossa responsabilidade suprir, cuidar, zelar pelo nosso casamento. E agora nós vamos fazer uma outra e última dinâmica. Todos vocês receberam um negocinho assim, certo? Um pacotinho. Isso, com uma coisinha branca aí dentro. Todos vocês. Ok. Nós vamos fazer algo. Abre aí, tira esse pano que tem aí dentro. Tira, abre aí o... Chamar meus companheiros aqui, o Marcelo, Gisele, Leia. Vamos lá. É nossa responsabilidade cuidar, zelar, suprir, abençoar, ministrar, ter toda a atenção sobre o nosso casamento. Então, é nossa responsabilidade tirar as manchas, dar a atenção necessária, investir constantemente, olhar as necessidades e colocar prontamente ali para
suprir as necessidades e trazer a excelência do reino de Deus para a nossa casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muitos aqui já sabem, mas isso dá trabalho. Quando nós falamos de uma vida de pecado, nós não precisamos fazer muita coisa. É só não fazer nada que já está pecando. Lembra do exemplo do piano parado? Um piano parado. Se você sai para viajar, fica um mês fora, você volta, você olha em cima do piano, tem um monte de poeira. Quem foi o desgraçado ali, o agente de Satanás, o servo do coisa ruim que foi lá e jogou poeira em cima do piano? Quem foi? É a vida? Ninguém. A poeira vem e assenta. Mas para manter limpo a tua casa, os teus móveis, o que você precisa fazer? Se dispor e ter atitudes para limpar. Então você vai pegar um paninho, você vai lustrar o piano. Eu podia fazer essa dinâmica em casa e todo mundo pegar esse paninho e ir lá lustrar o piano. Mas, para vocês entenderem bem, mas nós vamos fazer muito além disso. Você agora vai dar um lustre no teu casamento. Não precisa esfregar a tua esposa. Agora não. Agora, depois, esposo, pode dar os esfregos que vocês quiserem. Mas, profeticamente, você agora vai pegar e vai dar uma limpadinha na aliança. Pega aí o marido e dá uma limpadinha na aliança da esposa, rapidinho. Aqui, Léa, dá uma limpadinha. Não, nós estamos, não, pode ficar. Nós estamos aqui como auxiliares, pode deixar. Vai lá, marido, dá uma limpadinha. Mas a vida está muito corrida, tá? Então, você não tem todo esse tempo, não. Pode ser, se não sair a aliança do dedo, pode ilustrar, já lustra ela junto. E aí, agora a esposa lustra a do marido. Dá uma lustradinha aí. Não é para você agora descontar nada, é só para dar uma limpadinha. Ok? Já foi? Deu uma limpadinha aí? Diga uma coisa assim, com sinceridade, você viu alguma diferença, não? Deu para ver alguma diferença? Não? Dá muito não, né? Se estava sujo, continuou sujo e tal. O que você acha? Se você estiver na tua casa e você for pegar para fazer uma limpeza, você vai se dispor, você vai identificar o problema, vai identificar a sujeira, você vai pegar os materiais necessários para alcançar o objetivo, certo? Lembra que no começo falamos? Estamos aqui para alcançar o objetivo? Então nós entregamos para vocês uma ferramenta, um pano. E você tenha já o objetivo para alcançar, né? E o que precisa ser limpo, que é a aliança. Mas você não tem um agente transformador aí. Você não tem aquilo que realmente vai trazer o brilho sobre a tua aliança. Não saiu, pode ver que o paninho continuou branco, né? Se o irmão ou a irmã tomou um banhozinho antes de vir, o paninho ficou branco. Mas agora nós vamos fazer algo. E olha, presta atenção, isso é muito sério. É muito sério e é profético. Isso nós estávamos conversando antes, orando por isso. E Deus construindo tudo isso. Agora nós vamos levar até vocês. Lembra? Da mesma forma que um casal com problema pede ajuda para fora e o inimigo vem para destruir, quando o casal pede ajuda para quem precisa, o Senhor entra no casamento e traz limpeza, traz luz, traz novidade de vida. Então agora nós vamos levar até vocês esse agente transformador, esse agente que vai ajudar à tua disposição, com a ferramenta que é o paninho, a trazer um brilho sobre a tua aliança. Esse agente transformador, eu quero que você entenda e receba como sangue de Cristo sobre o teu casamento. Amém, queridos? Sobre o sangue de Cristo. Pode falar. Aí você vai passar a sua aliança nesse agente transformador. Você vai esfregar a sua aliança nesse agente, né? E você vai ver o que é possível fazer na sua aliança, tá bom? Você vai ver a impureza que vai sair, tá?
Amém? Então, olha, o agente transformador precisa de uma ação e de um esforço da tua parte, com as ferramentas corretas, para que o objetivo seja alcançado, que é a limpeza, que é o renovo do teu casamento. Então nós vamos fazer isso agora, entregando para vocês, e assim que nós entregarmos, cada um vai então polir a aliança do outro, ok? Queridos, se vocês quiserem apoiar no braço da cadeira, pegar a aliança e fazer assim, olha, né, no agente transformador, vocês vão ver quanto que sai de sujeira. Você apoia na cadeira que é melhor, tá bom? E aí depois você tira. Aí foi o Ourives que nos ensinou, viu? Que o batom, né, no caso. Então ali, para nós, o sangue de Jesus, o agente transformador, pode esfregar bem a sua aliança e depois você passa no paninho limpo, tá? Pode olhar que vai dar um brilho a mais na aliança aí. Tirou até o nome. Esse está empenhado em limpar mesmo. Tá bom. Fiquem tranquilos. Se não der para dar aquele brilho agora, vocês têm toda a vida de casado para continuar lustrando aí a aliança. Amém, queridos? Vamos finalizar aqui. O que nós queremos com isso é trazer de uma forma prática, e realmente um ourives quem deu essa sugestão. Falou, de repente, você não tem aquele material, poxa, eu precisava de um material X ou Y para polir, para isso, e aí você vai deixando a coisa passar porque não tem, e às vezes algo tão simples como um batom vermelho, você pode, uma pequena porção ali com a ferramenta correta e com o empenho correto, você pode trazer um brilho, um renovo para uma aliança. Isso é apenas para trazer um exemplo. E que bom que foi um batom vermelho que foi sugerido para nós, porque na hora o Senhor colocou no meu coração, esse é o sangue de Cristo sobre cada casamento. Queridos, não tente fortalecer ou trazer vida abundante no teu casamento com coisas que o Senhor não determinou. Mas a palavra, o sangue, a fé, a convicção, a comunhão, a oração, todas essas coisas nos conduz para a vontade de Deus. Eu queria acrescentar algo aqui que me chamou a atenção enquanto eu via vocês na dinâmica do coração tentando descolar, e agora o que o Senhor acrescentou no meu coração, né? Conforme eu já havia dito, eu vi alguns casais enquanto tentava desgrudar, eu vi tentando assim desgrudar com bastante cuidado, né, com bastante delicadeza ali para não destruir. E naquela hora eu até compartilhei com vocês que quando o inimigo ele vem para destruir, ele não está com cuidado com a nossa vida. Pelo contrário, ele até vem com sutileza, mas para destruir, roubar e matar, né? Então ele vem, a finalidade dele é destruir a família. E agora quando eu vi aqui, né, vocês aí ilustrando e a gente falando da importância desse agente transformador, é fato que tem momentos da nossa vida que a gente precisa de ajuda, né? Seja por questões pessoais ou no casamento. Acho que foi bastante ministrado aqui a importância de buscar no lugar correto, né? Primeiro na pessoa do Espírito Santo, no meio da igreja. Mas ficou claro aqui que precisava de um agente correto, um agente adequado, né? E o Senhor falou comigo que o Senhor deixou as armas poderosas nele para nós utilizarmos, né? Então não adianta a gente ir atrás, né, de outros recursos que não são aqueles que o Senhor já determinou. E o Senhor não só determinou, como nos deu a liberdade de usar, e Ele sabe
né, que tem poder para a transformação, né? Um deles é o próprio sangue vertido na cruz, mas a oração, o jejum, a palavra, né, a comunhão do corpo, né? E a oração é uma arma poderosa em Deus, porque a gente ora num nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Vamos encerrar então de pé, orando, abraçado com o nosso cônjuge. Amém. Mais uma vez eu agradeço o empenho e a dedicação de vocês. Talvez vocês ainda não enxerguem, mas eu quero declarar isso com toda a certeza do meu coração. A presença de vocês aqui e a prática de todas essas verdades está preparando a volta de Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu, Senhor. Ouvir, reforçar, Senhor. Praticar, Senhor, na Tua presença, nessa tarde tão gostosa aqui, de comunhão, de ensino, de descontração, de temor e tremor. Que o Senhor continue falando com cada casal. Que o Senhor continue sustentando cada casamento. Que o Senhor continue, ó Deus, manifestando a Tua graça, Senhor, salvadora, restauradora, ó Deus, sobre cada casamento, Senhor. Aonde o inimigo encontrou uma brecha, Senhor, e trouxe mentira, trouxe discussão, trouxe contenda. Que essa brecha seja fechada em nome de Jesus. Pelo amor do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido a nós pela ação do Teu Espírito Santo. Nós Te agradecemos e Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de Te honrar com o nosso casamento. Eu oro, ó Deus, pelos casais aqui, com a responsabilidade já de ensinar os filhos no caminho que devem andar. Que sejam, ó Deus, assertivos nas palavras, nos posicionamentos, nas correções, no direcionamento. Eu oro, Deus, pelos homens, para que aprendam, olhando para o Senhor, o que realmente é amar, com esse amor sacrificial, como Tu amaste a Tua igreja e a si mesmo se entregou. Eu oro pelas mulheres, ó Deus, que sejam sujeitas, submissas aos seus maridos, como a igreja precisa ser ao Senhor. Como cada mulher precisa ser ao Senhor. Eu oro, Deus, pelas famílias fortalecidas na Tua presença. Que o Senhor manifeste a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor levante, Senhor, cada homem e mulher aqui, cada casal aqui, Senhor, como um guerreiro Teu, Senhor Jesus, batalhando, Senhor, contra as potestades do inferno, Senhor. Avançando contra as portas do inferno, Senhor. Avançando contra todas as mentiras de Satanás, estabelecendo o Teu reino, a Tua vontade, Pai. Como nós começamos falando aqui, eu quero terminar. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.